Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ainda tenho muitas coisas para dizer a vocês, mas vocês não suportariam escutá-las agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele guiará vocês à plena verdade. Porque o Espírito não falará por si mesmo, mas dirá as coisas que escutou e anunciará o que vai acontecer. Quando vier o Espírito da verdade, ele manifestará a glória, porque ele vai receber daquilo que é meu e anunciará a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso que eu disse a vocês que o Espírito vai receber daquilo que é meu e explicará para vocês. Caríssimos irmãos e irmãs que acompanham as reflexões do Evangelho de domingo pela rede Século XXI. Hoje nós estamos diante de um texto do Evangelho significativo, especialmente significativo para nós. Vamos nos lembrar um pouco de gestos simples que nós fazemos no dia a dia da nossa vida. Quando nós vamos iniciar uma oração, nós fazemos o sinal da cruz. Quando vamos à missa, a celebração da missa começa com o sinal da cruz. Quando estamos diante de alguma situação difícil, nós fazemos o sinal da cruz. Em várias circunstâncias da vida e em vários momentos, momentos significativos, positivos, momentos tristes, alegres, nós fazemos o sinal da cruz. E dizemos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ao fazer este sinal, nós estamos querendo transmitir alguma coisa para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. Este sinal nos lembra exatamente a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade, que é Deus único e verdadeiro, Deus único em três pessoas distintas. E hoje o texto do Evangelho nos fala algo fundamental a respeito daquilo que nós compreendemos. O evangelista traz no texto esta presença marcante da Santíssima Trindade, mas pelo Espírito Santo que esclarece, que comunica, que fala outra vez. E ele diz, o Espírito Santo, transmitindo a palavra do próprio Cristo, o Espírito Santo virá e esclarecerá tudo, falará tudo aquilo que vem do Pai. O Espírito Santo não é diferente do Pai e não fala aquilo que o Pai não disse. O Espírito Santo fala exatamente aquilo que o Pai transmite. E aquilo que o Filho veio para viver. Não apenas transmitir por suas santas palavras, mas viver e dar a vida por causa desta palavra, por causa desta mensagem do Pai. Queridos irmãos e irmãs, a Santíssima Trindade não são devoções à parte, apesar de que nós, na nossa história, na nossa religiosidade, na nossa devoção, nós temos devoções especiais aos santos, devoções especiais até dentro da Santíssima Trindade ao Divino Espírito Santo, ao Pai Eterno, a Jesus Cristo, Salvador, Libertador, Ressuscitado, Redentor e tantos títulos que nós fomos ao longo da história da Igreja colocando mesmo nas pessoas da Santíssima Trindade. Essa devoção que nós temos e este modo
de nos dirigirmos às pessoas da Santíssima Trindade não diminui nenhuma dessas pessoas e nem aumenta querendo suprimir a outra pessoa. A nossa devoção, a nossa proximidade com o Espírito Santo, com Deus Pai, com Jesus Cristo, é a mesma. Nós recebemos da Igreja o ensinamento de que nós devotamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo o mesmo culto, o mesmo louvor. Deus é uno e trino. Deus é uno e trino para as nossas vidas. Deus está presente na nossa existência de modo completo. Nós precisamos do tempo, nós precisamos de dimensionar o tempo, precisamos marcar horários, precisamos fazer agendas, mas Deus não necessita disso. Deus é eterno, é o mesmo do passado, do presente e do futuro, na nossa compreensão. Para Deus não existe nem passado, nem presente, nem futuro. O presente de Deus, se nós quisermos dizer assim, é uma ação contínua. Deus está continuamente agindo na história humana, como se fosse um único momento. Nós passamos pela história. Deus está presente na história. Nós temos até dificuldade de compreender a sua ação, mas Deus se manifesta a nós e age através da história humana, transformando essa história e dando sentido para que nós possamos compreender. A raiz desta compreensão que nós podemos adquirir com a iluminação do Espírito Santo está na paixão, na morte, na ressurreição de Jesus. Ali Deus fez todas as coisas novamente. E Jesus diz, eu faço novas todas as coisas. É como se Deus recriasse tudo a partir da ressurreição. E é nela que nós encontramos então a razão da nossa esperança. Esperança que não nos deixa atemorizados, esperança que nos faz lançar as perspectivas de futuro mais para além. Nós não ficamos limitados ao tempo e ao espaço, naquilo que nós cremos. A nossa fé transforma o nosso dia, os momentos que nós estamos vivendo. A nossa fé transforma os sofrimentos, as alegrias, as realizações humanas em algo maior. Nos lança no coração de Deus, porque é Ele mesmo que transforma todas as coisas. Em Jesus Cristo, nós encontramos a necessidade de que o Espírito Santo venha ao nosso encontro. Ele mesmo prometeu nos enviar o Paráclito, aquele que iria nos esclarecer, iria nos orientar, iria nos fazer lembrar de todos os ensinamentos. O Espírito Santo age na história e fará isso até o final dos tempos, para que nós sejamos, de fato, transparentes na nossa fé, testemunhas vivas, homens e mulheres que compreendem na sua existência a ação de Deus, assim como tantos outros homens e mulheres na história da humanidade, desde o Antigo Testamento, foram compreendendo a manifestação de Deus na sua própria história. Nós vivemos neste tempo, neste século, situações que são às vezes questionadoras, nos incomodam, situações que até nos colocam questionamentos a respeito daquilo que nós cremos. Mas o Espírito Santo, ele vem para nos fortalecer, para esclarecer a nossa compreensão, para redimensionar aquilo que nós podemos compreender com a nossa razão. O Espírito Santo, poderíamos dizer, que abre o nosso horizonte de inteligência, de compreensão, de visão das coisas, para que nós não fiquemos na materialidade,
naquilo que os nossos olhos veem, apenas veem, mas nós podemos ultrapassar isto. O Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, vem até nós para nos tirar de uma situação de morosidade, de quase que de amarras. Nós às vezes nos sentimos amarrados por tantas coisas na vida e o Espírito Santo vem então fazer com que nós nos despertemos. O Espírito Santo nos ajuda a compreender melhor o mundo, a compreender melhor os irmãos e irmãs nas suas dificuldades, na sua atenção para conosco, nas suas limitações também. O Espírito Santo nos ajuda a compreender a missão que Jesus Cristo entregou à Igreja e a todos nós batizados, de anunciar a boa nova do Reino, de testemunhar esta boa nova por palavras, gestos, por decisões na vida. Que o Espírito Santo nos acompanhe e nos inspire sempre. Amém.